A pintura que mudava sozinha e mostrava o que alguém fez no passado. Você já imaginou restaurar uma obra de arte e perceber que ela muda sozinha, revelando semana após semana uma história sombria do passado? Foi exatamente isso que aconteceu com Helena. Tudo começou como uma pintura comum, uma família à beira de um lago. Mas então, algo mudou. Primeiro, uma mão segurando algo metálico apareceu. Depois, o céu escureceu, até que a cena revelou um crime brutal. E no fundo da imagem, um rosto muito familiar. Essa é a história de uma pintura que se recusou a ficar em silêncio, cobrando de uma descendente a verdade sobre um assassinato esquecido. Se você ama mistério, tensão psicológica e histórias que arrepiam, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje vamos mergulhar num conto que parece ter saído direto de um filme, mas poderia muito bem acontecer com você. O ateliê de Helena estava mergulhado no silêncio naquela manhã. O cheiro de terebintina e madeira encerada misturava-se ao pó que entrava pela janela aberta. A restauradora de arte tinha se acostumado ao ritmo lento de seu trabalho. Camadas de verniz retiradas com cuidado, pinceladas invisíveis para devolver às obras a vida que o tempo havia levado. Mas aquela peça era diferente. O entregador chegou cedo, trazendo uma caixa longa e pesada. Quando Helena retirou o embrulho, encontrou uma moldura de madeira escura, ricamente entalhada, coberta por anos de poeira. O quadro, datado do século XIX, mostrava uma cena pastoral. Uma família sentada na grama, um lago ao fundo, um céu claro e tranquilo. À primeira vista, era uma cena inocente, quase bucólica. No entanto, algo a incomodou desde o primeiro olhar. Os olhos dos personagens pareciam segui-la pelo cômodo. Não de forma óbvia. Era sutil, quase imperceptível. Mas sempre que ela mudava de lugar, sentia como se fosse observada. Deixou o quadro apoiado na parede e passou o dia inteiro com a sensação de que não estava sozinha. No ateliê, quando finalmente começou o trabalho, as primeiras passadas de solvente revelaram cores vivas sob o amarelo do verniz antigo. As roupas dos personagens ganharam vida, o verde da grama brilhou de novo, o lago refletiu o céu com nitidez. Helena se sentiu orgulhosa. Era como trazer o passado de volta à vida. Mas havia um detalhe perturbador: a expressão da mulher retratada. Sob a sujeira, seu rosto revelou-se sério demais para alguém num piquenique. Seus olhos não sorriam. A criança segurava um buquê de flores, mas sua postura era rígida, quase desconfortável. Naquela noite, ao fechar o ateliê, Helena se virou para apagar a luz e jurou que a posição da criança parecia ligeiramente diferente, como se ela estivesse alguns centímetros mais próxima da mãe. Sacudiu a cabeça, riu de si mesma e foi embora. Mas, pela primeira vez em anos, trancou a porta 2 vezes. Nos dias seguintes, continuou o trabalho. O quadro ganhou um brilho novo, como se tivesse sido pintado ontem. O cliente ficaria encantado, mas algo dentro dela resistia a se desfazer da peça. Era como se a tela tivesse uma história a contar e ainda não estivesse pronta para ser entregue. No fundo, Helena sentia que aquele quadro não estava apenas voltando à sua forma original. Ele estava acordando. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo ao ateliê. A luz suave do sol atravessava as cortinas, iluminando partículas de pó suspensas no ar. Havia algo de quase sagrado naquele momento. O quadro restaurado parecia brilhar sozinho na parede, como se tivesse voltado no tempo. Helena sorriu satisfeita. Era seu trabalho no estado mais puro, devolver vida ao que havia sido esquecido. Mas, ao se aproximar para uma última inspeção, algo a fez parar no meio do caminho. O canto inferior direito parecia diferente. Ontem, ela lembrava bem, havia uma mancha escura ali. Talvez sujeira antiga que ainda precisasse ser removida. Mas agora, o espaço estava limpo. E pior, no lugar da mancha, havia algo novo. Ela
Franziu o senho e pegou a lupa de inspeção. O que viu fez seu estômago revirar. Uma pequena mão masculina surgira na pintura, segurando algo que não estava lá antes. Um objeto metálico, talvez uma ferramenta ou uma lâmina. Helena sentiu o coração acelerar. Correu até o computador, abriu as fotos que havia tirado durante o processo de restauração e comparou as imagens. Não havia dúvida. Aquele detalhe era novo. Não estava lá nem no estado inicial da pintura, nem no momento em que ela terminara de limpá-la. Por alguns segundos, ficou parada encarando a tela, o som do próprio coração ecoando nos ouvidos. A lógica dizia que aquilo era impossível. Tinta não surge do nada. Talvez fosse um detalhe que ela só não tinha percebido antes. Mas a memória dela era treinada para observar cada pincelada, cada rachadura. Não havia como estar enganada. O mais perturbador foi a sensação que se seguiu. Um arrepio percorreu sua espinha, como se alguém estivesse parado atrás dela, observando sua reação. Virou-se de súbito, mas o ateliê estava vazio. Estou ficando impressionada demais, murmurou para si mesma, tentando racionalizar. Nos dias seguintes, voltou a trabalhar normalmente, mas algo mudara dentro dela. Passava mais tempo olhando para o quadro do que para qualquer outra obra no ateliê. Era como se esperasse que algo mais acontecesse. E aconteceu. Na semana seguinte, outro detalhe se revelou. O céu, antes azul e calmo, agora estava coberto por nuvens cinzentas. A cena parecia ter escurecido sutilmente, como se uma sombra invisível estivesse crescendo dentro da tela. Helena começou a ter dificuldade para dormir. Fechava o ateliê e, ao chegar em casa, sentia como se tivesse esquecido algo importante, como se o quadro estivesse chamando por ela. Uma noite, sonhou que estava dentro da pintura, sentada à beira do lago. A mão masculina surgia de trás dela e segurava o objeto metálico, mas antes que pudesse se virar para ver quem era, acordava ofegante. Era impossível negar. A pintura estava mudando sozinha e ela era a única testemunha. E, estranhamente, apesar do medo, parte de Helena queria ver até onde aquilo iria. As mudanças começaram a seguir um padrão. Toda segunda-feira, ao entrar no ateliê, Helena percebia algo diferente na pintura. Era como se a tela escolhesse um dia específico para se transformar. O primeiro detalhe havia sido a mão, o segundo, o céu nublado. E agora, na terceira semana, havia algo novo, um machado apoiado contra a árvore ao fundo. O impacto foi imediato. Helena ficou imóvel diante da tela, os olhos fixos naquele objeto que simplesmente não existia antes. O machado era pintado com perfeição, a lâmina refletindo a luz do lago de forma tão realista que parecia ter sido colocada ali de propósito. Ela começou a fotografar a obra diariamente, tentando captar qualquer alteração mínima. Criou uma pasta no computador chamada Evidências, como se estivesse montando um dossiê de algo que ninguém jamais acreditaria. Mas a cada novo registro, o medo crescia. Na quarta semana, o homem retratado na pintura parecia ter envelhecido. Rugas profundas surgiram em seu rosto e seu olhar, antes sereno, estava pesado, quase ameaçador. Na quinta semana, o céu escureceu ainda mais e o lago perdeu o reflexo. Agora era apenas uma mancha escura, sem vida. Helena passou a evitar ficar sozinha no ateliê à noite. As sombras pareciam se alongar quando ela olhava para a pintura. O som ambiente também mudou. O cômodo parecia mais silencioso, como se abafasse o som do lado de fora. O pior foi quando ela percebeu algo quase imperceptível. A criança na pintura estava agora um pouco mais afastada da mãe, olhando na direção do homem. E seus olhos, antes de pura inocência, agora pareciam assustados. Foi nessa semana que Helena começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que estava no cenário da pintura, mas desta vez não conseguia se mover. O machado estava nas mãos do homem e ela sentia que algo terrível estava prestes a acontecer.
Sempre acordava antes de ver o que vinha depois. Durante o dia, tentava se convencer de que estava lidando com algum fenômeno químico, talvez uma reação antiga das tintas ao solvente, ou até um erro de percepção. Mas à noite, sozinha, sabia que era mais que isso. O quadro não estava apenas mudando, ele estava contando uma história. E, pior, parecia querer que ela assistisse até o final. Na sexta semana, Helena entrou no ateliê já com o coração acelerado. Não sabia se estava mais ansiosa ou assustada com o que encontraria. A pintura parecia diferente mesmo antes que ela acendesse as luzes. Havia algo na escuridão, uma sensação de que os personagens já a esperavam. Quando finalmente iluminou o cômodo, viu que a mulher retratada não estava mais sorrindo. Na verdade, agora ela estava de costas, voltada para o fundo da floresta, como se estivesse fugindo ou escondendo algo. O homem, por sua vez, parecia maior, a postura mais ameaçadora, e o machado agora estava em sua mão. Helena deu um passo para trás, sentindo o corpo tremer, e foi nesse instante que ouviu passos, lentos, arrastados, vindos do corredor. O som se aproximou da porta do ateliê e parou. Ela ficou imóvel, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na sala. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz trêmula. O silêncio foi absoluto, mas pelo canto do olho, algo chamou sua atenção, o reflexo na moldura do quadro. Por um segundo, ela viu uma silhueta parada atrás de si, alta, imóvel. Quando se virou, não havia ninguém. Os dias seguintes foram piores. Objetos no ateliê começaram a se mover de lugar. Uma escova que Helena sempre deixava ao lado das tintas foi encontrada no chão, como se tivesse sido arremessada. As luzes piscavam à noite, mesmo com a fiação em perfeito estado. E o som dos passos se repetia, sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. Certa noite, enquanto terminava de catalogar as fotografias das mudanças na pintura, Helena sentiu algo gelado tocar sua nuca. Virou-se de súbito e, por um instante, jurou ver o homem do quadro refletido na janela do ateliê. O olhar dele parecia atravessá-la. O medo começou a se misturar com uma estranha sensação de obsessão. Parte dela queria se livrar da pintura imediatamente, mas outra parte não conseguia. Era como se estivesse hipnotizada pela história que se desenrolava. Cada semana revelava uma nova peça de um quebra-cabeça sombrio e ela precisava saber como terminaria. Helena deixou de levar visitas ao ateliê. Não queria que ninguém visse o quadro. Era dela e apenas dela o privilégio e o fardo de testemunhar a revelação. Mas no fundo, sentia que já não estava mais sozinha naquele lugar. A cada segunda-feira, o ateliê se transformava em um cenário de revelação. Helena passava o fim de semana inteiro ansiosa, pensando no que encontraria na tela quando voltasse. Mas nada a preparou para o que viu na sétima semana. O céu na pintura estava quase negro, carregado de nuvens ameaçadoras. O lago, antes azul e brilhante, agora parecia um poço de tinta, sem reflexo algum. O homem avançara alguns passos. Ele já não estava ao fundo da cena, mas bem próximo da mulher. E o machado, antes apenas em suas mãos, agora estava erguido, como se prestes a cair. A mulher parecia aterrorizada. Mesmo pintada em pinceladas do século XIX, sua expressão era clara. E a criança agora estava ajoelhada, as flores caídas no chão, os olhos arregalados. Helena recuou, o coração disparado. A história que o quadro estava contando não era mais uma dúvida. Era um crime, uma tragédia que se revelava em fragmentos semanais, como se a tela fosse um diário de confissão. Foi nessa noite que Helena sonhou novamente. Estava dentro do cenário da pintura, sentiu o cheiro de grama molhada, o frio do vento no rosto. O homem estava atrás dela, segurando o machado, e sua respiração era audível, pesada. Quando ela se virou, viu algo que a fez acordar com um grito. O homem tinha o rosto borrado, sem traços, como se ainda não quisesse se revelar por completo.
Determinada a descobrir mais, Helena começou a investigar a origem do quadro. Descobriu que havia sido pintado por um artista pouco conhecido, Emiliano Farias, que viveu isolado em uma fazenda no final do século XIX. A biografia do pintor era nebulosa. Boatos diziam que ele presenciara uma tragédia envolvendo uma família de colonos e que, depois disso, jamais foi o mesmo. Pouco tempo depois, morreu de forma misteriosa, sozinho, com o ateliê trancado por dentro. As peças começaram a se encaixar. Helena percebeu que o quadro não estava apenas mostrando uma cena comum. Estava documentando algo real. Talvez o próprio assassinato que o artista testemunhou. A sensação de estar sendo usada cresceu dentro dela. A pintura parecia querer que ela fosse não apenas espectadora, mas a porta-voz de uma história esquecida. E Helena, por mais que tivesse medo, não conseguia parar. Precisava ver o próximo capítulo, precisava saber quem era o homem e quem havia morrido naquela cena. Na 8ª semana, ao entrar no ateliê, Helena já sentia que o ar estava mais frio. Era como se a própria tela respirasse. Na 8ª semana, Helena entrou no ateliê mais cedo do que o habitual. Não conseguiu dormir na noite anterior. Sentia que algo importante seria revelado. O ar parecia pesado, quase metálico, e o silêncio era tão denso que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo. Quando acendeu as luzes, a respiração lhe falhou. A cena na pintura havia mudado de forma drástica. Não era mais apenas uma tensão implícita. Agora era explícita. O corpo estava no chão. A mulher, ajoelhada, chorava sobre ele. O homem, de pé, com o machado sujo de vermelho, olhava para frente com uma expressão vazia, quase fria. Era a primeira vez que a pintura mostrava sangue, e a mancha escarlate na grama parecia tão vívida que dava a impressão de que poderia pingar para fora da tela. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na mesa para não cair. A cena parecia pulsar, viva, como se ela pudesse ouvir o choro da mulher e o som distante de um trovão anunciando tempestade. Naquela noite, o pesadelo foi pior do que nunca. Sonhou que estava de pé, exatamente na posição em que a pintura mostrava o homem. Sentia o machado pesado em suas mãos, o cheiro metálico do sangue, o peso do ato cometido. Quando olhou para o corpo no chão, viu o rosto da vítima pela primeira vez. E era familiar. Era o rosto de um ancestral seu, uma foto antiga que Helena lembrava de ter visto no álbum de família. Acordou suando frio, a mente confusa, tentando entender como aquilo era possível. Determinada, foi até o sótão da casa da mãe e procurou os álbuns antigos. Lá estava, uma foto em sépia de um homem muito parecido com o que estava na pintura, segurando uma enxada. No verso da foto, uma anotação: Manuel, desaparecido em 1892. Helena sentiu um arrepio profundo. Não podia ser coincidência. O quadro estava mostrando algo que tinha ligação direta com sua própria história. Era como se a pintura tivesse esperado décadas para chegar até ela, para que pudesse finalmente contar o que aconteceu. Quando voltou ao ateliê na manhã seguinte, encontrou algo ainda mais perturbador. No canto inferior da moldura, onde antes não havia nada, agora havia uma assinatura que não estava lá antes. Não era a do pintor. Era um nome que ela reconheceu imediatamente. Seu sobrenome. A ligação entre ela e o crime estava selada. Na semana seguinte, Helena quase não teve coragem de abrir o ateliê, mas algo dentro dela a empurrava para a frente, como se uma força invisível exigisse sua presença ali. Ao acender as luzes, o impacto foi imediato. A cena havia mudado novamente. Desta vez, havia um novo detalhe. No fundo da pintura, entre as árvores, um rosto se destacava. Era menor, quase escondido, mas nítido o suficiente para ser reconhecido. Helena sentiu o estômago se revirar. Era familiar. Aproximou-se com a lupa, as mãos tremendo. A cada segundo, a semelhança se tornava mais clara.
Os traços do rosto, o formato dos olhos, o queixo, era como olhar para uma fotografia antiga de seu pai. Helena recuou, levando a mão à boca. Aquilo era impossível. Seu pai nunca havia mencionado nenhum antepassado assassino ou envolvido em crimes, mas no fundo, uma lembrança vaga voltou à sua mente. Histórias que sua avó contava sobre um erro que a família tinha tentado apagar. Algo que nunca deveria ser mencionado. Nos dias seguintes, Helena mergulhou em registros antigos, jornais, arquivos online. Descobriu fragmentos de uma história de escândalo rural envolvendo uma disputa por terras no fim do século XIX, que terminou com uma morte jamais solucionada. A descrição do suspeito, um homem forte, trabalhador, de família respeitada, correspondia aos traços do homem na pintura. Naquela noite, ao voltar para casa, Helena viu algo que a fez gelar. Na janela de seu quarto, refletida pelo vidro, estava o mesmo rosto que espreitava na pintura. Não havia ninguém atrás dela. A partir desse dia, a obsessão tornou-se pessoal. Não era apenas uma restauradora curiosa diante de uma obra misteriosa. Era uma descendente confrontada por um segredo de família. A cada nova mudança na tela, sentia como se estivesse sendo julgada, como se a própria história de seu sangue estivesse cobrando dela uma reação. E então, na 9ª semana, o rosto no fundo da pintura já não parecia apenas o de seu pai. Parecia o dela. Os traços, as sobrancelhas, até a expressão. Era como se a tela estivesse dizendo: você faz parte disso. Helena não sabia se sentia medo, culpa ou compaixão, mas sabia que o quadro ainda não tinha terminado de falar e que, quando terminasse, ela precisaria decidir o que fazer com aquela verdade. Na 9ª semana, o ar do ateliê parecia pesado como chumbo. Helena sentiu o cheiro de madeira úmida e fumaça de vela assim que abriu a porta, embora não houvesse velas acesas. Quando olhou para a pintura, seu corpo inteiro se arrepiou. A cena estava diferente, mas desta vez não havia movimento dramático nem sangue novo. Tudo estava imóvel, como se a história tivesse congelado em seu ápice. O homem estava ajoelhado, o machado caído ao lado, as mãos cobertas de vermelho. A mulher, ainda de costas, parecia estar chorando. A criança sumira da cena, como se tivesse corrido para fora do quadro. Mas o mais inquietante era o olhar do homem. Pela primeira vez, seus olhos estavam voltados para fora da tela, olhando diretamente para quem estivesse diante dela. Helena sentiu um frio cortar-lhe a espinha. Aquele olhar parecia suplicar. Não havia raiva nem desafio, havia dor, um pedido mudo. Nessa noite, o sonho foi diferente. Em vez de presenciar o crime, ela estava sentada à mesa do pintor, vendo-o trabalhar. As mãos dele se moviam rápidas, traçando pinceladas quase desesperadas, como se estivesse tentando registrar algo antes que fosse tarde demais. Ao fundo, uma voz masculina repetia uma frase, baixa e arrastada. Diga a verdade. Helena acordou, com lágrimas no rosto. Sentiu que não se tratava mais apenas de uma curiosidade histórica ou de um mistério familiar. O quadro estava cobrando algo dela. Queria que ela desse voz ao que fora silenciado por mais de um século. No dia seguinte, passou horas parada diante da tela, sozinha, como se esperasse uma resposta. E então ouviu. Não foi um som alto, foi um sussurro, quase inaudível, vindo de todos os cantos do ateliê ao mesmo tempo. Ele não era culpado. Helena caiu de joelhos. O peso daquelas palavras a atingiu como um soco. O que a pintura estava mostrando não era apenas um crime, mas uma injustiça. Talvez o homem tivesse sido acusado de algo que não fez. Talvez sua morte, sua reputação ou o desaparecimento de sua história tivesse sido um erro que se perpetuou no tempo. Naquela noite, Helena escreveu no diário pela primeira vez sobre o que estava acontecendo. Não mais como uma observadora científica, mas como alguém que carregava uma missão. Sabia que precisava deixar
aquele quadro falar até o fim, mesmo que isso significasse confrontar verdades que sua família havia enterrado. Quando fechou o ateliê, teve a nítida sensação de que alguém estava ao seu lado. Não uma presença hostil, mas alguém que esperava pacientemente, como se o próprio homem da pintura estivesse ali, vigiando para que ela não desistisse. O silêncio da tela já não era vazio. Era o silêncio de alguém que acabara de confessar e agora aguardava ser absolvido. Na 10ª semana, o amanhecer parecia diferente. Helena sentiu uma pressão no peito assim que abriu os olhos, como se o próprio quadro a chamasse de volta ao ateliê. Mal tomou café, foi direto para lá, com as mãos trêmulas e a sensação de que aquele seria o dia em que tudo se resolveria. Ao entrar, encontrou o ambiente tomado por uma penumbra incomum, mesmo sendo manhã clara. As janelas pareciam mais escuras e o som da rua lá fora estava abafado, como se o mundo inteiro tivesse sido silenciado para aquele momento. Quando se aproximou da pintura, percebeu que algo nela havia mudado de maneira radical. Agora, os personagens estavam alinhados, todos olhando diretamente para fora da tela. O homem, a mulher e até a criança que havia retornado à cena. Mas não havia sangue, não havia machado. O cenário parecia mais calmo, exceto pelo olhar deles, que carregava um peso impossível de ignorar. Na parte inferior da tela surgira algo novo. Letras quase invisíveis, como se tivessem sido escritas durante a noite. Ele não era inocente. Helena sentiu o estômago gelar. Até aquele momento acreditava que a pintura estava tentando limpar o nome do homem, provar que ele não era culpado. Mas agora, o quadro parecia dizer o oposto. Ele havia cometido o crime. A mulher e a criança não eram vítimas silenciosas do destino. Eram testemunhas. A revelação caiu sobre ela como um martelo. De repente, todas as histórias da família que ela ouvira fizeram sentido. O silêncio, os olhares evasivos, as páginas arrancadas dos álbuns de fotografia. O homem da pintura era o ancestral que havia desaparecido, e o motivo de seu sumiço não era um mistério sem solução. Era vergonha. As lágrimas vieram sem que pudesse conter. Não porque sentia raiva, mas porque sentia o peso de uma história não contada. De uma verdade que havia sido enterrada por gerações e agora estava ali, diante dela, exigindo ser lembrada. Naquela noite, Helena teve o sonho mais intenso de todos. Estava de pé diante do homem que agora tinha um rosto nítido. Ele estendeu as mãos para ela, não como alguém pedindo ajuda, mas como alguém aceitando o seu destino. Atrás dele, a mulher segurava a criança e assentia com a cabeça, como se desse permissão. Ao acordar, Helena sabia o que precisava fazer. Precisava permitir que aquela história fosse conhecida, que a verdade fosse dita. Não para condenar, mas para libertar a memória de todos que viveram e morreram com aquele segredo. O quadro havia cumprido sua função. Não queria apenas mostrar, queria ser o testemunho. E Helena, escolhida ou não, seria a portadora dessa confissão. Na manhã seguinte, o sol parecia mais brilhante, mas para Helena, o dia tinha um peso solene. Sabia que aquela seria a última vez que entraria no ateliê para ver o quadro. O cheiro de verniz, normalmente reconfortante, parecia carregado de algo sagrado, quase ritualístico. A pintura estava ali, silenciosa, mas diferente. Os personagens pareciam em paz. O homem não carregava mais o machado. A mulher tinha os olhos voltados para o lago e a criança segurava novamente as flores, como na primeira vez em que Helena restaurara a tela. Mas o rosto do homem ainda olhava para fora, como se esperasse algo dela. Helena respirou fundo e tomou sua decisão. Não poderia simplesmente vendê-lo ou devolvê-lo ao cliente. Aquela obra tinha cumprido sua missão e agora precisava descansar. Colocou o quadro no carro e dirigiu para a antiga capela abandonada, que ficava no alto de uma colina, um lugar que sua avó costumava visitar quando queria falar com os mortos.
O interior da capela estava empoeirado e silencioso, mas ainda havia restos de velas e imagens de santos nas paredes descascadas. Helena colocou a pintura no altar, acendeu 7 velas em volta e se ajoelhou diante dela. Eu ouvi, disse em voz baixa, com as lágrimas caindo. A história foi contada. Vocês não estão mais esquecidos. Quando terminou de falar, uma rajada de vento entrou pela janela quebrada e apagou todas as velas ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ela sentiu o corpo arrepiar. Ao se levantar para ir embora, olhou uma última vez para o quadro e ofegou. Algo havia mudado. O lago estava sereno, o céu novamente azul, e todos os personagens sorriam. No canto inferior direito, uma assinatura nova brilhava em dourado, como se tivesse acabado de ser pintada. O nome de Helena. Ela sorriu em meio às lágrimas. A pintura havia terminado sua história e a incluído nela. Deixou o quadro no altar e saiu da capela sentindo uma leveza que não experimentava há semanas. Mas ao chegar em casa naquela noite, encontrou algo que a fez parar na porta. Sobre sua mesa repousava uma pequena tela branca. No centro dela, em pinceladas quase invisíveis, havia o esboço de uma nova cena. Um corredor estreito e uma porta entreaberta. Helena entendeu o recado. Talvez a história daquela pintura tivesse acabado, mas outra estava apenas começando. Fim, ou apenas o início de um novo quadro a ser revelado.